Sejam muito bem-vindos ao podcast da Liga Redação, o lugar onde a música é a nossa linguagem. A nossa convidada de hoje é atriz de teatro musical e cantora. Ou seja, gente, o programa de hoje tá imperdível, assim, ela é incrível. E eu sou o Guilherme e hoje eu estou junto com a apresentadora Mariana e o episódio de hoje só está começando. Suzana, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco no nosso podcast. O prazer é todo meu. Obrigada a vocês pelo convite, viu? Muito obrigado. E assim, diva desde sempre, né? Oxe. A gente já sentiu a energia de diva aqui, já sentiu a energia. E pra gente saber como você... Assim, diva se nasce, né? Não se torna. Vamos combinar. Eu acho que diva se nasce, né? Mas assim, na sua trajetória, no teatro, na música, como que você começou? Teve influência familiar? É algo que partiu de você? Você pode contar um pouquinho pra gente sobre isso? Conto, vou tentar resumir, que a história é longa. Tá bom. Mas fica à vontade também. Fica à vontade. Bom, eu comecei na igreja. Com 3 anos de idade eu já cantava na igreja, assim, você perguntou se a influência era familiar, a minha família é muito musical, na igreja a gente canta muito, então assim, é uma coisa que não é uma profissão, mas uma coisa comum mesmo. Toda a minha família é grande, a gente se reúne para cantar, enfim, então na igreja a gente sempre cantando, meus pais participavam do coral da igreja, minha tia é regente, então era uma coisa muito comum para mim cantar, até hoje né, a minha família é extremamente musical. Então, com 3 anos, meus pais botavam músicas grandes para eu decorar e a minha mãe achava incrível isso. E aí, com 5 anos de idade, teve, enfim, um culto de ações de graças pela cura da minha avó, que ela estava muito doente e ela era missionária. E, assim, do país inteiro, muita gente veio, tipo, umas 3 mil cabeças, assim. Tipo, e a minha mãe falou que foi o meu primeiro público. Que, assim, foi a primeira vez que eu cantei. E todo mundo lembra disso, eu não lembro. Tá, eu não lembro disso, mas a minha mãe... todo mundo fala a música que foi. Quando você é a neta da Antônia, você é não sei o quê. E aí, porque todo mundo ficou na memória com isso. Eu com 5 anos cantando, enfim. E a partir daí, eu nunca parei de estudar música. Meus pais viram isso, né? Tipo, ver esse talento de gostar, né? Esse potencial. E aí, meu pai falou, não, vamos escrever ela numa escola de música. Então, com 6 anos, eu, no Rio de Janeiro... tem uma escola chamada UFRJ, que tem uma escola de música super renomada, enfim. E aí eu ganhei um sorteio e desde 6 anos de idade eu estudo música. Então o que permeou a minha vida, assim, antes do teatro, foi a música. A música, ela vive em mim, assim, desde pequena. Então a minha trajetória musical, assim, em relação ao canto, é muito engraçado, porque eu nunca vi o canto como uma possibilidade de profissão, e sim um hobby. Algo pra você se descontrair. E aí eu estudava, tanto que aquilo foi tanto a minha vida, que eu estudava música, eu fazia instrumentos, eu depois fui para a Escola de Música Vila Lobos, com 9 anos, e de lá eu permaneci até hoje. Eu estudei, fiz toda a minha formação infanto-juvenil lá, depois fiz os outros cursos, me formei no curso técnico, eu só saí para a faculdade e voltei como professora. Nossa, que legal! Então, é isso, então ela é a minha vida, né? A minha vida inteira eu devo a essa escola, que é a Escola de Música Vila Lobos, no Rio de Janeiro. Enfim, então, a minha história com a música, eu tocava viola, toquei 9 anos em orquestra jovem. Caraca, 9 anos! E aí, assim, como que o teatro musical e o teatro entraram na minha vida? Foi dentro da faculdade de música. Eu fui pra Unirio. Bom, o canto, pra mim, assim, eu cantava em banda de reggae, cantava na igreja, sempre cantei na igreja, até hoje eu canto. Então... foi assim que eu fui me formando, para além de cantar muito em coro. Comecei com 15 anos a fazer backing vocal, minhas primas me levavam. Então, fui indo, sempre trabalhei com isso. E aí era engraçado que eu fazia backing vocal jovem para poder pagar minhas cordas de viola. Eu falava assim, o canto é uma coisa rápida e fácil que eu sei fazer, sei arranjar. Então eu trabalhava em estúdio, trabalhava como backing vocal para ganhar um dinheirinho para pagar minhas coisas de instrumento. E as pessoas começavam, por que você não trabalha, que você não faz, não grava, faz? E eu não via isso, minha família era tão... Cantar era tão comum. E aí, enfim, na Unirio,
Eu fazia licenciatura em música, que é onde eu me formei. Lá tem um projeto chamado Teatro Musicado, que é um projeto de montagem universitária de musicais, pelo Rubens Lima Júnior, que é o responsável, o professor Rubinho, né, com muito carinho, que eu falo sempre dele, porque ele foi uma das pessoas que me descobriu para essa área. Olha só. Então, eu sempre falo dele, ele fica super emocionado, mas eu sempre gosto de falar das pessoas que foram te abrindo as possibilidades, abrindo os caminhos de coisas que você não enxerga, né? Então, eu fui para colaborar no musical que eles estavam fazendo, que era o Tommy, do The Who, uma montagem. E eu era pit singer. O que é pit singer? Na época eu também não sabia, não. Um menino que estava fazendo direção musical falou lá no coro: precisamos de pit singer. E a gente perguntou o que era. E são pessoas que ficam apoiando, né, o elenco como coro, sentadinhos atrás, cantando com a banda. Enfim, então precisava de cantores, né? Sim. Porque, principalmente na época era 2011, não era acessível todas as modalidades, né, que o teatro musical exige, né, que a gente é um multi-artista, né, porque tem que dançar, cantar, atuar, sei lá, fazer acrobacia às vezes, às vezes tocar um instrumento, tá, acontece, né, então, para você fazer tudo isso exige dedicação, né? Então, nessa época, assim, tinham cursos, não eram tantos quanto tem hoje, mas não eram todos acessíveis. Você, né, tipo, nem todo mundo podia ter uma aula de canto, uma aula de teatro, uma aula de dança, uma aula, né? Ainda mais dança, que você tem que ir desde novo, né, para galgar, enfim. Então, não era uma época que tinha acessível todas essas modalidades. Então, alguns atores ou bailarinos que estavam, tipo, não cantavam ou não atuavam, enfim. Então, a gente ia fazer esse apoio. Eu fui. E aí, no meio quando estava perto para estrear, 2 pessoas passaram nos testes, né? Pessoas que já estavam no mercado, enfim, passaram em testes e tiveram que sair. E não tinha tempo hábil para ensaiar outra pessoa. E ele olhou para mim, para uma amiga minha, que também era cantora, e falou: vocês vão ter que entrar. Porque vocês são as que sabem o espetáculo, sabem cantar. Aí a gente fez assim. O meu máximo no meu currículo era cantata de igreja, entendeu? Era tudo que eu tinha atuado. Fiz uma Maria, um anjo, uma estrela, né, um burrinho do presépio, sei lá. Que maravilha! Então, assim, meu currículo de atriz, no máximo, era esse. Então, gente, como é que eu vou fazer isso? Mas, enfim, fiz. Era pequena cena, fazia parte do coro ali, do ensemble. E uma ceninha que eu fazia, tipo, destacou, chamou atenção. As pessoas falavam que essa menina cantou extra, que cantou não sei o quê. E aí, ele me olhou com uma possibilidade que, pra mim, eu tava ali vivendo, fazendo, cumprindo, né, a missão que me deram. E eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa, eu gosto muito de receber desafios. Então, eu vou, sem saber mesmo, me jogo, pergunto, né? Tipo, não tenho essa. Errar, né? É o princípio. Faz parte, né? Faz parte, é o princípio do acerto, né? A gente erra e vai indo e vai aprendendo. E aí veio um musical que mudou a minha vida. Foi o meu divisor de águas mesmo. Que foi em 2012, que foi o Spamalot. E aí eles montaram, teve teste, tudo isso, e precisava que a atriz principal, que era a Dama do Lago, fosse uma cantora que tivesse versatilidade vocal, porque ela cantava lírico, cantava soul, cantava... tinham várias vertentes, né, que ela cantava, não muitas, mas você precisava saber permear por ali. E eu vim do gospel, também estudava lírico, e aí eu dividia com uma que hoje virou minha irmã, na época, assim, a gente se conheceu ali nesse trabalho que é a Raquel Antunes, que também começou ali junto comigo. Ela começou um pouco antes, claro, mas a gente, como era universitário, era um papel pesado, assim, vocalmente, né? A gente alternava. Um dia era eu, um dia era ela. E aí, pessoas... Ali eu me descobri
atriz, o Rubinho segurou minha mão e falou assim, olha, você passou e tal. Falei, nossa, mas precisa atuar, né? Tipo, já pegar no ano seguinte, pegar uma protagonista. Nossa, Como que é que eu vou fazer isso? E aí ele falou, não, vamos lá que eu te ajudo. Aí ele falou, você tem uma estrela aí, você tem uma coisa aí. E ele falava isso pra mim. Ele falou assim, eu vou te ajudar. E eu nunca tinha feito aula de teatro, gente. Eu nunca tinha feito nada. E ele foi à minha escola, o Teatro Musicado foi à minha escola. Eu falo isso com muito orgulho, porque muita gente saiu desse projeto, pessoas que estão hoje no mercado saíram desse local, então a gente tem muito orgulho de ter feito parte desse início. Então, ele pegou na minha mão, falou, não, vamos lá, e trabalhou comigo e com a Raquel muito. E, enfim, nasceu e eu fiquei surpresa comigo mesma, entendeu? Tipo, do quanto a gente às vezes se surpreende, né? A gente tava falando isso aqui antes de começar, que é o quanto que a gente não sabe, o quanto a gente é capaz de algumas coisas, se alguém não for lá e te der esse empurrão. E as pessoas iam assistir esses espetáculos nossos, porque a qualidade, mesmo sendo uma montagem universitária, era muito boa. Tinham pessoas muito boas ali. Era engraçado, era um musical de comédia, enfim. E então a galera tinha o Tauan Delmiro, né, nessa, o Léo Bahia, Nice. Então são pessoas que estão aí no mercado. Então a gente só ria, né, com esse espetáculo. E começaram a vir pessoas a assistir. E aí vieram pessoas que na época estavam fazendo Tim Maia, né? E aí eles ficaram loucos, falaram, olha, vocês precisam ver, precisam assistir, precisam... e começaram a divulgar, assim, sabe? Vocês precisam conhecer. E aí, através disso, as pessoas começaram a me conhecer. Postaram vídeos no YouTube e tal, e as pessoas começaram quem é essa menina? Quem é? E aí, no ano seguinte, o Thiago Abravanel fazia o Tim Maia. Olha aí. e a galera que foi assistir do Tim Maia fazia... a partir disso, ele começou a fazer shows, né, corporativos, enfim, cantando. Foi chamado, ele também, né, abriu uma vertente aí que ele também não esperava, a partir do Tim Maia, que abriu as portas para ele em relação a isso. A parte musical, né? E aí, em algum momento, ele precisou de backing vocals. E... Um amigo que tocava lá, o Calderano, tipo, lembrou que ele assistiu e falou, olha essa menina, mostrou vídeo e tal, não sei o quê. Enfim, e aí em 2013 a gente foi apresentado, eu comecei a cantar e eu canto com ele até hoje. Nossa, caramba! Até hoje a gente faz show, enfim, juntos. Então, assim, quando eu disse que foi um divisor de águas, foi porque dali eu comecei a trabalhar com teatro musical. Sim. Fui convidada para fazer, tipo, alguns testes, né? Tive a oportunidade de fazer teste como atriz. Pra fora do país. Eu fui. Passei em teste. Eu ia falavam assim pra mim: vai fazer o teste. Só vai fazer o teste para as pessoas começarem a saber que você existe. Sim, né? Porque nem todo mundo foi assistir, pelo amor de Deus. Então eu ia, né? E sempre. No início eu não tinha aquela pretensão de passar. Eu ficava naquela, né? As pessoas precisam conhecer, saber que eu existo. Eu fui pra Argentina gravar um comercial. Olha que legal! Caraca! E aí, enfim, coisas foram acontecendo comigo e. Desde então eu não parei, né? Eu parei um período só pra fazer show, que a gente tinha turnê, enfim. Pra estudar chegou um período que eu tive que parar porque eu precisava terminar a faculdade. Acontece, né? A faculdade é puxada. Pois a faculdade que era de 4 anos, a gente vai prolongando. Vai prolongando. Uma hora não dava mais, uma hora eu falei assim, não, vou ter que parar com tudo pra poder terminar, senão eu vou perder o curso. E aí eu consegui, fiquei 2 anos aí, tipo, sem fazer nada, só fazia show, assim. Consegui terminar e aí, enfim, me formei, comecei a fazer, fiz alguns espetáculos, né, enfim, de teatro musical e tô hoje trabalhando com isso. Eu sou multi, né, eu não consigo ter uma coisa que é a minha profissão. Eu me formei em licenciatura, dar aula de música, né, eu trabalho em escola, sou professora de canto, sou formada. E eu acho que dar aula era a primeira coisa que eu queria fazer. E essas coisas que vieram, assim, foram presentes de Deus, que eu falo pra mim, entendeu? Então, assim, e aí, mais presente ainda de Deus que eu acho é poder trabalhar com tudo, porque eu consigo conciliar tudo, né? Eu dou aula em 2 escolas muito queridas que eu gosto no Rio de Janeiro,
né, na escola que me formou. Olha que oportunidade. Isso tá. Oportunidade. Eu me sinto devolvendo, né? Tipo, todo o meu conhecimento ali para as pessoas. E eu vou sempre com o coração, assim, né? Grato e falando, cara, eu posso fazer o que fizeram por mim aqui. Então, eu dou aula para criança, para adulto lá. Dou aula numa outra escola e ainda assim consigo conciliar com shows e com musical, como eu tô hoje. É isso. Mas que incrível, né, que você consegue conciliar, porque é muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. A gente vai tentando, vai. Vai indo, né? Teve alguma obra, seja um filme, ou uma música, ou uma série, que te marcou muito e te influenciou profundamente na vida, assim? Nossa, uma. Assim, Alguma obra. Pode alguma. ser qualquer uma. Porque... Tipo, Pra ser justo, né? Porque pra um ser só, justo, porque uma... Foram várias, devem ter sido várias. Alguma coisa, assim, que influenciou também na sua carreira artística, assim, que você se inspira? Eu vou falar uma coisa específica que aconteceu comigo, que é uma inspiração, não é uma música em si, mas é uma artista. Aretha Franklin. Foi a minha escola. O que acontece? Quando eu falo que tem coisas que acontecem, divisores de água, eu sempre cantei em igreja, cantava, e aí eu também era do meio musical, que era muito erudito ainda, não se abria muito espaço para o popular. E aí eu lembro que eu fazia aula num universo, né, tipo, muito erudito, e vivi uma outra coisa na igreja, que era um universo gospel. E eu conversava com duas vertentes, mas eu gostava de ouvir samba, gostava de ouvir outras coisas, enfim. Mas aí eu cantava aquilo como gospel, ou uma coisa muito... não tinha uma... Era muito variado? Era tipo assim, eu não tinha ainda uma noção. Ah, tá. Né, tipo, de como cantar. Eu gostava de... E aí, assim, eu lembro que uma vez me chamaram pra cantar numa banda de blues. Olha só. E aí eu falei, cara, será que eu consigo fazer isso? E eu adorava ouvir Aretha Franklin, mas eu falava assim, um dia eu queria cantar igual essa mulher. Eu comecei por imitação, Então, aí quando eu percebi que eu conseguia fazer, né, tipo, claro, aí eu pedi orientação pra uma outra professora, pra uma professora de canto minha, e tal, e aí eu lembro de um outro professor que falava assim pra mim, ou você escolhe, você canta isso ou você canta aquilo. E aí eu desobediente, falei assim, cara, não, porque se eu consigo cantar o gospel, eu consigo cantar isso com tranquilamente, paixão, né? Não, e com técnica disso, com técnica daquilo, por que a pessoa não tem? Foi aí quando eu consegui fazer as coisas da Aretha Franklin e tal, que eu lembro que isso foi o meu primeiro insight que me influenciou, que eu falei assim, cara, não, eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu comecei a ouvir, eu lembro, me chamaram uma vez para uma banda para cantar samba. Aí, tipo, eu cantei e aí hoje ele é o meu marido, tá? Na época ele era meu amigo. Na época ele era meu amigo e falou assim, nossa, falou para um outro amigo meu, essa menina canta horrível. Ela tá achando que aqui é a igreja pra ela cantar samba assim, e não sei o quê. E aí meu amigo ficou revoltado. Que isso, você falando dela assim? Ela não é sua amiga, não sei o quê. E aí ele falou, não, eu sou seu amigo, vou fazer o quê? Ele gravou um monte de CD de samba e choro pra mim. Ele falou, você tem que comer isso aqui pra você aprender como cantar. E aí, na época você fica assim, né? Tipo, mas eu sou uma pessoa que, quando tem uma crítica positiva, eu reflito, na hora bate mal, né? Sim. Mas aí eu fico assim... Não é. E aí é aquilo que eu tava buscando. Pois é, se eu conseguir Aretha Franklin, por que eu não vou conseguir cantar samba? Samba não se canta igual a Aretha Franklin, igual gospel. Como é que... Fui lá, ouvi, estudar, cantar. E aí foi assim que eu fui me descobrindo uma cantora crossover. Olha, que legal. O que é um crossover? É uma cantora que estuda os estilos, vai buscar sobre a técnica e sobre aquele estilo e vai cantando. E hoje em dia o meu trabalho, dentro mais do Vila Lobos e alunos que vêm me procurar, é a gente trabalhar essa parte técnica dentro do estilo que ele vai cantar. E o musical pede isso também, né? Então, enfim, então, em relação à minha carreira e à minha técnica, eu acho que, assim, tipo, o que foi de inspiração para mim, muitas cantoras são muita inspiração. Agora, de vida, assim, tipo, música, filme, tem
Diversos, Tem diversos que me tocam em outros lugares, que não só a artista, né? Mas a vida pessoal, Suzana, tem isso, né? Com certeza. Olha, assim, como o Bob Esponja fez a infância de muita gente, inclusive a minha, porque eu sou apaixonado por Bob Esponja. Como é que foi da vida a Pérola? Como foi? Nossa, foi muito louco. Foi muito louco até pra fazer quando eu fui fazer o teste pra Pérola. Porque é isso, Bob Esponja foi a nossa vida. É a nossa vida, né, gente? E aí eu falei, gente, como é que eu vou dar vida à Pérola, uma baleia cachalote, mimada, filha de um sirigueijo, né? Que tem um restaurante. Que tem um restaurante. E aí eu falei, nossa, que louco. E aí é entrar nesse universo mesmo, né? Sim. Tipo, que é esse universo louco do Bob Esponja. E aí eu vou contar um detalhe antes de falar como é que foi isso. Que em 2017 a gente foi pra Nova York com o Thiago fazer um show lá. E aí, nessa de estar em Nova York, a gente falou assim, não, vamos... A gente só tinha 3 dias lá, tá? Uhum. Então não era... foi um bate e volta. E aí, nesses dias, vamos assistir um espetáculo, né? Dá pra gente assistir 2 espetáculos Broadway. Vamos ver um off-Broadway e um Broadway. Aí na época, o Rodrigo Lombardi tava lá. Mentira. De férias, sei lá, e aí encontrou, ele era amigo do Thiago, encontrou com ele, e acabou que eu e a outra menina, Letícia, Pedrosa, saímos, os 4, e eu e ele apaixonados por Sweeney Todd, achamos Sweeney Todd. Sou apaixonado também. Eu sou apaixonada. E ele também era, o Rodrigo Lombardi, e a gente viu um off-Broadway. Ai, não, a gente quer ir. Fomos. Né? E, por incrível que pareça, ele fez Sweeney Todd, né? Pra você ver, foi profético esse dia. Foi, tá. Esse ano. Aí a gente viu o Sweeney Todd. No dia seguinte, eles viram que a Letícia e o Thiago, apaixonados pelo Bob Esponja, viram que tinha um musical do Bob Esponja. Eu falei, gente, eu nem sabia que existia e tinha estreado aquele ano. Aí, vamos ver. Aí eu lá, querendo ver uma coisa assim, clássica, um Broadwayzão aí. Eu falei, pô, a gente vai ver Bob Esponja. Mas tá bom, né? Eles cederam, né? Vamos lá. Gente, só de entrar no teatro, você já tava na fenda do biquíni. Que legal! Era um negócio... Cara, e eu assim, ó... Gente, sério, surreal. Broadway, né? É Broadway. E aí eu falei, caraca, aí já matei a minha língua aqui. Gente, incrível. E aí, aí eu vi a Pérola, e aí a minha amiga falou assim, nossa, esse papel seria um negócio legal pra você, né? Eu falei, nossa. A Pérola? Quando que vão levar Bob Esponja pro Rio de Janeiro? 2023. Bob Esponja. Aí eu mandei pra minha amiga, caraca, olha isso. E aí me inscrevi pra fazer. Só que aí, assim, é diferente toda a narrativa, né? Tipo, lá nos Estados Unidos e aqui. Até se você assistiu o desenho lá. Então, muitas coisas são piadas nossas, são daqui, a dublagem, enfim. Adaptado, né? É bem adaptado, porque tem que ser ao país, né? Que ele vai, cultura, enfim, a sim. cultura. E aí eu falei, gente, como que eu vou... Bom, ela é uma adolescente, né? Eu pensando... E aí, eu treinando o texto do teste, tava com a minha sobrinha no carro do lado. Meu Deus. Tia, não. Eu não falaria assim. E ela, na época, ela tava com 11 anos. Com 11 anos, não. Não, pega aqui. Pegou o texto e começou a falar. Você é o pai. Porque era pra... Aí você é o pai. Aí eu falando com o pai, ela foi... E aí eu peguei vários tiques, e eu sou professora de vários adolescentes. Sim. Então eu fui botando meus alunos e minha sobrinha, e ela falando comigo. Ela, tia, nessa hora você faz o olho assim, sabe? Igual eu faço. E aí eu fui olhando pra ela e falei, é verdade. E aí eu fui me inspirando nela e nos meus alunos, né? Aí eles ouvindo isso. Olha só, o papel que vocês tiveram. Mas é isso, nessa vivência desses alunos e fui levando coisas que, né, de agora, porque a gente ia conversar com o público de agora, né? E aí acabou que é assim que a Pérola foi surgindo, né? Tipo, com uma inspiração, essa foi uma inspiração, meus alunos e minha sobrinha. Os adolescentes. E além da Pérola, você interpretou a F. White no musical da Dreamgirls. Como foi interpretá-la? Dar vida a essa personagem? Nossa, primeiro que
ela é um sonho, né? Principalmente de muita mulher preta, Com certeza. gorda como eu, que, né, o protagonismo para esse tipo de perfil é muito difícil, né? É muito difícil ter. Então, eu acho que eu faço cover, né, lá. A Letícia Soares, maravilhosa, que faz a protagonista principal, faz nossa F. White. E, cara, nós somos 2 covers, né? Eu e a Ediele. Também incrível, maravilhosa. E, assim, ter a oportunidade de ter 3 pessoas, serem nós 3 escolhidas, dentro de várias outras que queriam ter essa oportunidade, eu me sinto representando, primeiro, ali, né? Porque é muito importante pra gente ter esse protagonismo. E fazer ela, primeiro, foi um presente, uma delícia dividir esse papel. Ela não é fácil. É um papel que, principalmente vocalmente, é muito difícil, muito difícil. Eu lembro de muita gente me marcar para poder fazer, para cantar na vida. E eu sempre fugi de And I Am Telling You, porque é muito difícil de cantar essa música. Estudava, fazia, mas, ai, gente, não quero cantar, porque é muito agudo, é muita coisinha, é uma carga dramática muito fazer grande, ela, né? Nossa, né? Sim, verdade. Então, assim, como eu falei, é um presente e difícil. Tive que estudar, ralar bastante para poder conquistar e chegar aí nessa personagem. Mas assim, eu tenho certeza, né, que, tipo, todo o seu esforço valeu muito a pena, né? Porque, como você mesmo disse, você representou muitas pessoas. Sim. E assim, como foi ter o Mano Brown prestigiando vocês? Porque você falou que foi muito difícil. Você tá contando aqui sua trajetória toda em relação à música. E a gente tá percebendo, né, que você é muito esforçada, que você é muito talentosa. E ter um prestígio de uma pessoa igual ele, como é que foi, assim? Como que foi pro seu eu artista sentir alguém que tem o peso que ele tem prestigiando você ali? Sabe, como foi? Nossa, quando falaram, assim, eles só falaram no final, né? Tipo, não falaram que ele tava aí e tal. E no dia que eu fiz, foi um dia que eu entrei surpresa, né? O papel de cover que a gente estava falando aqui antes. Às vezes é programado e às vezes não. Você tá ali para dar suporte ao protagonista principal. Sim. E aí, nesse dia, ela precisou de mim e eu entrei. E aí eu falei... Aí no final tiramos foto, tá? E falaram, olha, o Mano Brown tá aí, quer tirar foto com vocês. Eu quase surtei. Nossa, eu também. Primeiro respirei. Eu fiz, quê? Traga uns aparelhos. Eu acho que eu não conseguia mais chamar. E aí eu fiquei igual uma boba na frente dele, porque ele falava comigo e eu assim... e ele me dando parabéns. Eu falei, caraca, cara, ele tá aqui na minha frente. O cara que eu ouço os podcasts dele, sim, que eu sou muito fã, que... Cara, é muito importante pra nossa luta. E aí, caraca, cara, ele tá aqui. Eu acho que eu consegui processar depois, quando mandaram as fotos. Porque na hora a gente fica assim... Muito surreal, obrigada. Né? Eu não sei nem o que eu falei pra ele, assim, né? Mas não só ele, como outros artistas, outras pessoas incríveis têm ido assistir Dreamgirls. E é uma honra, sabe? A gente tá apresentando e essas pessoas elogiarem, falarem do nosso trabalho. Nossa, a gente fica... muito feliz, muito honrado de ouvir dessas pessoas, sim, sabe? O quanto que a gente está esforçando, o nosso trabalho. E quando eu não estou como protagonista, eu estou como ensemble também. Então, mesmo essas pessoas vindo assistir, a gente fica muito feliz. Com certeza. Mas assim, se eu tivesse no seu lugar e o Mano Brown viesse, eu acho que assim, eu teria um infarto, né? Quem não teria, né? Quem não teria? Imagina, você ver uma pessoa que você ama, assim, a sua vida inteira, e chegar assim pra você e gente, tecer elogio. Nossa, não. Não, minha respiração ficou curta o tempo todo do lado dele. Eu imagino. Quando ele me abraçou, eu posso tirar uma foto? Ele, claro. Não, aí falando daquele jeito dele... Aí seria a hora que eu desmaiava, né? Era o desmaio. Não, eu tentei manter a compostura, mas eu tava fingindo normalidade. Cara, gente, fingir normalidade perto de alguém que você gosta muito. Nossa, exige muito, né? Exige. Você também atuou no musical Por Elas, que fala sobre a força e a potência do canto feminino. Sim. Como foi a experiência de atuar só com mulheres? Olha, Por Elas foi um presente da Eline, que escreveu
espetáculo, esse texto. A Eline é uma pessoa muito maravilhosa, muito sensível, incrível. E eu fiquei muito feliz dela pensar em mim, dela dar esse convite. E as atrizes incríveis, pessoas que eu admirava, que eu já via de teatro musical ou de cena, e que eu falei assim, caraca, eu tô no meio delas. Primeiro eu fiquei lisonjeada dela pensar em mim e com essas pessoas brabas, as meninas, assim, incríveis. E aí, só com mulheres, a gente teve muita troca. A gente se ajudou muito. Foi um espetáculo que a Eline fez com muito suor, né? Porque fazer uma coisa autoral, né, é muito complicado, né? Em vários tipos de relação, né? Tipo, tanto financeiras quanto de conseguir espaço, de tudo. Então a gente estava ali de mãos dadas com ela. Para que esse projeto acontecesse. É um projeto lindíssimo que conta a história de várias mulheres. Eu queria que voltasse várias vezes, porque é um espetáculo realmente incrível. Então, estar com essas mulheres diversas, diferentes, com suas histórias diferentes, com corpos diferentes, contando histórias de mulheres comuns, né, de coisas que acontecem mesmo. Cara, foi muito incrível estar atuando ali e, mais uma vez, exercer essa minha parte atriz, né? Mais do que cantora, porque as pessoas, né? Tipo, eu fiquei muito tempo trabalhando isso, né? Até chegar nessa parte. Mas, nossa... por elas, eu acho que é um espetáculo lindíssimo que tem que ter uma longa vida aí, porque é um espetáculo que merece. E importante também, E né? importante. E assim, falando em importância, né, não só o Por Elas, que é um musical, como a gente acabou de falar, que você falou diversos corpos, né, mulheres, que a gente vive em tempos complicados, né? Sim. A gente vive em tempos complicados. Então, quando a gente tava comentando antes, né, na questão da cor púrpura, como foi pra você, tipo, vivenciar toda essa experiência da cor púrpura e como você acha que esse musical pode impactar hoje as pessoas que estão assistindo ele? Porque é uma história já que nem todo mundo conhece, uma história mais antiga. Então, como foi vivenciar e como você acha que isso vai impactar as pessoas hoje em dia? Bom, primeiro que é um espetáculo que, assim, é o espetáculo do meu coração. Assim, é o meu espetáculo que eu tenho um carinho enorme. Foi um espetáculo que eu quis muito estar dentro. Eu queria ser a flor número 2. Entendeu? Tipo, eu queria só estar. Só estar lá, né? Desejei muito, porque é uma história que é muito importante pra gente, pra nossa comunidade, para as mulheres, enfim. É uma história que toca muito, porque ela tem várias vertentes. O que ela impacta hoje em dia é que a gente ainda tem um número grande de feminicídio. Ainda em 2025 a gente tem racismo. A gente ainda fala sobre machismo e sobre várias outras questões, que é uma história da década de 80 e a gente ainda está falando sobre isso. Né? Uma história que eu digo que foi escrita, né? Mas ela se passa bem antes. E, enfim, para mim foi uma grande honra defender a Cília. E antes eu fazia as Beatas, fazia parte desse elenco. Fiz 5 anos parte desse elenco. Ano passado a gente comemorou 5 anos. Começamos em 2019. E ela é sucesso de lotação e tal, porque ela toca muitas pessoas, saem chorando, elas saem, cada história de cada personagem bate em você como uma identificação. Se você não viveu aquilo, uma tia sua, uma pessoa próxima, uma vizinha ou um amigo já viveu um pouco daquela história. São histórias que falam, né? A gente tem a Sofia, que é uma mulher que ela é reativa, forte, pelas opressões da vida, que a vida dela, ela não deita para aquilo, mas aí no final o racismo prevalece sobre ela, que é uma coisa que acontece muito. Você pode ser o que for e às vezes as coisas acontecem. A Cília, que já é que é a protagonista, é uma mulher que tem a baixa autoestima, ela sofre violências, vários tipos de violência. Então, para mim, quando foi interpretar ela, é muito, muito pesado, complicado, enfim, mas que muitas mulheres vieram até mim falar, olha, eu já vivi isso, eu recebi tantos recados, tantas coisas, e aí eu falava com essas pessoas, enfim, que bom que você se libertou, que bom, teve gente que levou amigas que estavam sofrendo algum tipo de abuso ou violência para ver se a pessoa
acordava, né? E falava assim, estou levando hoje uma amiga que está sofrendo isso, que eu percebo que ela está sofrendo isso, e a pessoa chorava, ela não falava nada. Então, assim, é uma história que, infelizmente, hoje ainda acontece, pode ser em maior ou menor escala, mas ela acontece. Então, é uma história que é antiga, mas é muito atual. Infelizmente. Infelizmente. Né? Infelizmente, ela podia ser só uma história... mas infelizmente, mas ela toca no meu coração porque ela tem um final de superação, né? Tipo, onde ela acorda tarde, mas acorda e consegue dar a volta por cima em relação a isso. É uma história também que, além de denunciar todas essas coisas, ela também ela permeia sobre o amor próprio, o amor a Deus, tem um amor cego a Deus, mas aí depois ela entende, né, que Deus representa dentro da história dela, que não precisa ser aquilo. Enfim, é uma história muito linda e que também é outra que merece uma vida longa. Com certeza. E, assim, que nem você falou, infelizmente, essas coisas ainda acontecem. São coisas que as pessoas, parte de pessoas, não todos, né? Mas muitas pessoas estão voltando a normalizar isso. E isso é uma coisa muito perigosa. E eu acho que ter essas obras. Eu acho que no teatro tem mais impacto do que, por exemplo, no cinema, porque você tá vendo pessoas ali ao vivo, né? É isso. Tem um impacto maior, então eu acho importante. Nossa, sua fala totalmente necessária. Totalmente. É isso. É isso. Você já fez diversos musicais. E ainda assim, existe algum musical que você ainda sonha em atuar? E qual personagem você gostaria de interpretar nele? Olha, eu fiz parte do Disney Princesa, né, atualmente, no início do ano. E tem uma personagem da Disney que eu amo, que inclusive eu tô com a meia dela. Que é a Úrsula. Eu amo! Eu amo ela! Demais, tá? Nossa. E, gente... Nossa, eu vejo a Úrsula. Gente, ela falou agora Úrsula. As pessoas me veem muito aguda, tal, fazendo, mas eu tenho graves, tá? E aí... e eu amo. Eu amo a Úrsula, que é a minha meinha de Úrsula. Deixa eu ver. Que incrível! Que incrível! Nossa, eu amei. Sim, é uma personagem que eu queria muito, 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 muito fazer. Tem musicais que, assim, não sei se eu tenho um personagem que eu queria fazer, mas eu queria muito que viesse só. Um deles é Memphis, que eu adoro Memphis, adoro as músicas, adoro a história, enfim. Também é outra que eu faria a Árvore 3. A Árvore 3. A Pedra 1. A Pedra 1, entendeu? Tem uns musicais que são assim, gente, eu só quero só, entendeu? Tipo, só quero Então, eu tenho muito isso. Todo mundo acha assim, ela fez protagonista, vai ser a protagonista agora a vida. Não, eu vou pelo que eu quero Se eu gosto muito, só quero fazer parte daquilo, sabe? Então, acho que é isso. A Úrsula, pra mim, é o meu... vai ser o meu momento. E super combina. Super combina. Sempre amei, Super sempre amei. você. Então, Pequena Sereia, se vier de novo, tô aí, gente. Ai, gente, já sabem, né? Chamem ela, Úrsula. Chamem ela. Assim, antes a gente conversando aqui, né, tanto antes quanto durante o podcast, você mencionou, né, dos testes que você fez, né, pra fora do Brasil e tudo mais. Você ainda tem essa vontade de querer atuar fora do Brasil? Ou tanto em teatro, quanto filme, série, comercial, ou cantar, quem sabe, mas fazer projetos fora. Você ainda tem essa vontade? Tenho vontade de ir. A gente sempre tem de crescer, de expandir. Eu ainda não sei com o quê, né? Tipo, mas viver da arte é a minha vida. Então, pra mim, eu acho que tanto faz. Eu ir cantar ou atuar, enfim. Eu acho que eu ainda preciso trabalhar um pouco pra crescer, assim, de forma artística, pra ir pra fora, artística dentro dessa parte da atuação, enfim, ir. E tudo é um trabalho, tudo é um estudo e nada que impeça até de a gente ir pra lá pra estudar, pra ganhar mais conhecimento, enfim. Então, tenho essa vontade de ir, de expandir, mas eu acho que talvez musicalmente eu gostaria de mais,
sabe? Porque de conhecer até, eu gosto de conhecer novas culturas, enfim, então... eu tive a oportunidade de ir pra África do Sul e conhecer. Fiquei um mês pra fazer um intercâmbio. Nossa, que legal. Olha, que legal. E aí, gente, nossa. E aí você conhecer uma cultura diferente da sua. E aí, o que me toca muito é a música. Então, instrumentos novos, pessoas tocando, a forma de cantar. Isso, eu acho que é uma coisa que me chama muita atenção. Então, é uma coisa que eu acho que eu queria ir pra aprender mesmo. Pra aprender, sabe? né? Ah, legal, né? Antes se nutrir, né, de novas culturas, né? Isso. E depois saber o que fazer com aquilo. Pensar, refletir com o que fazer com aquilo. Aí sim, vir projetos sobre... enfim, então eu acho que o meu desejo maior é realmente o conhecimento. Buscar o conhecimento dentro desses lugares. Certo, sim. E tá certo. E, Suzana, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades que uma atriz pode enfrentar no palco? Olha, Aquela muitas... Muitas, e nem todas eu posso falar. Eu acho que todo o trabalho, né, tipo, de você entender aquele personagem, e aí em cima do palco, eu acho que o trabalho de atriz é um trabalho em conjunto, né? Porque quando você faz um espetáculo, você não tem só o que você pensa, né? Você tem várias cabeças te dirigindo. E aí tem o diretor, né? O diretor vai e vai lapidando, vai fazendo ou moldando a quanto que ele pensou naquele espetáculo. Porque é isso, às vezes você tá ali pensando uma coisa, pensando naquele personagem, mas ele tem uma cabeça pro todo, do espetáculo todo, né? O diretor. Então, ele pensou de uma forma, uma estética, e aí ele vai te direcionando. Então, eu acho que o trabalho coletivo é o maior, é você também aceitar, né? Porque a gente tem que ser muito humilde, tem que ter muita escuta. Eu acho que esse é o principal, porque você está trabalhando em conjunto, você não está sozinho. Uma coisa é você abrir, né, uma escuta para uma conversa, uma discussão. Você pensou, eu pensei assim no meu personagem, e aí o diretor pensou outra coisa. E aí você tentar também trazer o seu, falar, olha, que tal a gente fazer assim, assado? E se o diretor tiver uma boa escuta, ele vai tentar tentar equilibrar, né, o seu pensamento com o dele, ou te explicar também, olha, entendi que você fez isso, mas... mas aí eu pensei assim, porque para equilibrar com isso, com aquilo e tal, e aí você também entender a cabeça dele e trabalhar na sua casa. Esse é o trabalho, primeiro esse trabalho ali, né, que às vezes é de mesa e vai pro palco. Entender-se no espaço, entender-se com o outro, porque quando a gente vai atuar é com o outro, então a resposta do outro, você ser generosa pro seu colega, né? Também tem isso, né? E o seu colega ser generoso com você, ter esse espaço, essa escuta quando entra no coletivo. Eu acho que o coletivo é a coisa mais difícil, né? Porque a gente depende um do outro. E entender que também o outro depende de você. Não só você cobrar do outro, mas você também ter isso na cabeça, que o outro depende de você e você fazer o seu trabalho, você chegar decorado, né? Tipo, pra mim, decorar, gente... Todas aquelas falas, meu Deus. A repetição, né? Tipo, claro que vai entrando na cabeça. Mas, e é isso. É você chegar com o seu trabalho feito para que tudo aconteça. Porque se um chega com o seu trabalho feito e o outro não chega, aí o trabalho não anda. Tive experiências parecidas esse ano. Bem E isso não é só sobre teatro. Não é só sobre teatro. Você está desabafando por nós. Isso não é só sobre teatro. Enfim, essa é uma das demandas, né? Tipo, que eu tô falando essa, mas tem várias coisas, várias vertentes, né? Tem coisas que não dependem de você. Por exemplo, tá ali seu trabalho prontinho e não tem, aí o cenário não chegou. E aí a gente vai criando na cabeça. Aí chegou um cenário perto da estreia. Aí é um elemento que você vai ter que introduzir dentro de tudo que você fez. Aí agora o espaço que você andava daqui a aqui é maior porque a porta abre lá. Então, ou porque chegou um objeto X. Então, assim,
E ter também essa paciência, porque o teatro é feito de várias mãos. Sim. Né? Tipo, se não ficou pronto, a gente entender, tá, então aqui eu vou esperar chegar. Chegou, vamos resolver. Não criar um caso para isso, entendeu? Né? Vamos simplificar o nosso trabalho, porque se a gente ficar criando caso com tudo, a coisa não anda. Então é isso. Então acho que é isso. O trabalho coletivo, o trabalho de paciência, o trabalho da generosidade, enfim. É isso. É isso. E é o que mais exige, né? O que mais exige é a questão do coletivo. Que nem a gente falou, a gente passa por essas coisas de depender um do outro, né? Mas assim, além disso, na sua rotina, você tem uma rotina específica para, por exemplo, amanhã eu vou apresentar tal coisa. Então, o que eu faço antes de entrar num palco? Tem gente, por exemplo, que gosta de ouvir música para ficar calmo. Tem gente que gosta de cantar e ficar treinando. Você tem alguma coisa específica que você faz antes de entrar no palco, tanto para cantar e para atuar? Tenho. Por exemplo, mas eu tenho de diferentes formas. Porque, por exemplo, tem alguns papéis que me exigem mais vocalmente ou de corpo. Então, eu gosto nesse dia, eu gosto de estar tranquila, não ter nada. Por exemplo, no dia que eu sei que eu vou fazer a F, que é uma que me dá um trabalho vocalmente. Então, eu gosto de eu acordar, fazer as coisas tranquilas, passar em casa, fazer um pré-aquecimento em casa, já para poder ver como é que tá a minha voz, para eu entender como que ela vai responder hoje no dia. Então, se ela tem alguma dificuldade, aí eu vou trabalhar em cima dessa dificuldade que eu tô, enfim, aí ficar flat, aí depois comer e tal, e ir pro teatro. E chegar lá fazer mais um aquecimento. Quando eu tô de ensemble, que ela me exige também vocalmente e tal, mas eu consigo ir aquecendo durante, então eu faço um aquecimento. Às vezes eu fico de maluca dentro do Uber ou do metrô, fazendo... E aí dá pra ser um pouco mais próximo. E aí lá no teatro a gente tem aquecimento vocal com o diretor musical, enfim... Eu faço o meu próprio aquecimento. Eu primeiro faço isso para poder ver. O meu ritual é ver como é que a minha voz está naquele dia. Sim. Né? E fazer um aquecimento perto corporal, perto de entrar. Né? E sempre em todos os espetáculos, minha oração antes de entrar. Eu faço uma oração antes de entrar para me acalmar. Agora, show... É uma dinâmica diferente, né? Que show é assim, a gente tá sentado, conversando, tá comendo, de repente, a gente vai entrar. Aí vai, aí deixa a comida lá. Não, nem sempre. Às vezes tem um horário. A gente pergunta, tá no horário? Já vamos subir. Beleza. E aí o meu ritual é menor, assim, tipo, em relação a isso que eu acho que eu já tô mais acostumada com o show, principalmente... E aí é só a minha oração mesmo. E vai aquecimento do dia, assim. Tipo, eu vejo como é que tá. Eu sempre testo como tá a minha voz. Isso de fato, isso é um ritual diário. Até pra falar, pra dar aula e tal, pra entender quanto que eu preciso aquecer ou se eu preciso de muito ou pouco. É isso, é o meu ritual. E tá tudo bem também, né? Porque se você não vê como é que tá a voz, você escolhe uma estratégia, né? Que você vai é isso, pra escolher uma estratégia do que fazer. Entendeu? Teve uma vez que minha voz tava falhando, eu saio daqui domingo e segunda-feira eu tenho que dar aula, tô na sala de aula. Minha voz tava falhando muito, muito, e terça-feira eu tinha que cantar. Em outra coisa, assim, tipo, eu tinha uma gravação. Eu falei, gente... E aí, nesse dia, eu já me planejei, já mandei uma mensagem pra escola, reservando a sala de vídeo, porque nesse dia, aí fui procurando o vídeo pra dar, porque eu ia ter que fazer um repouso vocal, porque eu tava muito cansada, principalmente quando vem dos ensaios, muito ensaio e tal. E aí eu tava querendo gripar e tal, eu falei, não. Então é isso, até isso, estratégia de aula. O que eu vou fazer nessa aula aqui? Eu planejei uma aula, mas hoje eu tô sem voz. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho que cantar no outro dia. Então aí nesse dia eu mudei toda o meu planejamento de aula. E foi essa, entendeu? Então é isso. E no improviso, né? Vai no improviso. No improviso. Suzana, se você pudesse criar um musical, qual seria o tema ou a história? Caramba, nunca pensei sobre isso. Agora você se coloca no lugar de criadora. De criadora. De criadora. O que eu falaria? Talvez...
A gente já tem muitas histórias falando sobre dores, polêmicas, sobre, né? Eu acho que eu faria uma história talvez inusitada, em que as pessoas se dessem bem, coisas sobre bem, assim, sabe? Tipo, no Por Ela a gente tem várias histórias de pessoas. Talvez coletar histórias comuns, tipo, falando de coisas boas, sabe? O que fez astral, bem, né? pra alto astral. Eu tenho essa vibe alto astral, então, assim, eu acho que eu faria uma coisa, tipo, músicas. Tudo bem, não sei se é ser comprado, porque as pessoas gostam de uma narrativa bem triste, né? As pessoas gostam de ver o próximo sofrer. Mas falar, talvez, sobre botar uma narrativa onde pessoas que não são enxergadas como vitoriosas, e aí uma narrativa com essas pessoas que são excluídas mesmo socialmente, né? Tipo, PCDs, pessoas negras, pessoas pobres, vivendo a sua vida numa narrativa em que é comum, né? De uma novela de Manuel Carlos, sei lá. Nossa, tipo, uma legal. vida... legal. Pra gente ficar feliz, né? Pra gente se ver naquele lugar, sabe? Alguém que venceu e permaneceu, não precisou descer. É porque a gente veio... É aquela questão da história do personagem, né? Sofre primeiro. Pois é. Sem muito sofrimento. Uma vida leve. Uma vida, tipo, vou ali... Vivi um amor correspondido. Ai, nossa. Saí pra tomar um sorvete. Agora pegou no coração. Pegou. Não é, gente? Por que, né? Sim, ter dinheiro. Nossa, sim, ai, né? que delícia. Ir na praia, viajar. Será que... As coisas boas eu não venderia, eu vida, sei, né? mas talvez faria muito feliz essas pessoas. Eu acho que é uma boa. A gente precisa de histórias felizes, né? Alguém andando de cadeira de roda e que falou assim, essa pessoa é uma mentora de mudar a cidade, ela virou um prefeito, mudou a sua cidade. Olha, legal. Uau. E botou toda ela acessível. Olha que legal. Incrível. Entendeu? Tipo, é uma pessoa que a gente não vê nesses lugares da sociedade, mas que ela conseguiu. Exato. Pode até ser uma história... Desenho animado. Já tô pensando já em vídeo. Legal, Já tô pensando já em Legal. desenho animado, entendeu? Para as crianças Para as verem... crianças se verem ali, né? legal. É isso, gente. Tipo um super choque. Nossa, legal, adoro. Incrível, eu também. Entendeu? É isso. Aí fazer, tipo, depois de ir pra televisão, assim, um desenho animado, ele virar tipo o Mundo Bita, que vai pro teatro. Nossa, com legal. cabeção. Virar o Bob Esponja, né? Virar o Bob Esponja. Sei lá, gente, tô viajando aí, ó. A mente criativa já vai legal. embora. Eu vou embora, você já vai embora. E assim, pra gente finalizar a nossa última pergunta, eu queria que você desse alguma dica ou alguma mensagem pra quem tá querendo começar a entrar nessa carreira musical, nessa carreira do teatro. O que você diria pra uma pessoa assim? Eu diria o que eu digo sempre para os meus alunos. Estudem, não parem. Sim. A possibilidade de nãos e portas fechadas são muitas. Mas a gente também, em algum momento, tem os sims da vida. E a gente nunca vai saber se a gente desistir. Sim. Nunca. A gente está contando aqui sobre todas as conquistas que eu tive, mas eu também tive momentos de, não. E tá tudo bem. Entender que tá tudo bem errar também. Procurar ser humilde, acertar, procurar conhecimento sempre. É isso. Eu acho que esse é o caminho para tudo, né? Que a gente vai. A gente não nasceu sabendo. Sim. A gente não nasceu sabendo. Então, é isso. Procurem estudar, serem pacientes consigo mesmo, serem bons consigo mesmo, né? Tipo, que é o mais... Porque a gente fica se martirizando. Mas é isso. E ter paciência com o seu processo, com o seu caminho e não desistir. Olha, Suzana, esse conselho serviu pra mim, tá? Principalmente essa parte do martírio. Às vezes, quando a gente erra, a gente fica, né, se punindo. E assim, incrível o seu conselho, incrível toda a sua trajetória. Ter você aqui com a gente foi uma honra. Muito obrigado por ter topado vir aqui, viu? Obrigada a vocês, gente. Muito obrigada pelo convite. E para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de seguir de nos seguir nas redes sociais, @LigaRedação. Tem mais conteúdo vindo por aí. Obrigado, gente. Até o próximo episódio.